Olá pessoal, nesta aula vou explicar um pouco acerca do sujeito da oração. Vamos começar analisando essa frase: ninguém me faz um elogio. Para encontrar o sujeito, se faz necessário que a gente encontre primeiro o verbo. E o que é o verbo? O verbo é tudo aquilo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Nessa oração, ninguém me faz um elogio. O nosso verbo é faz, do verbo fazer. Encontrando o verbo, podemos fazer a seguinte pergunta: quem me faz um elogio? Retornamos com a resposta ninguém. Então, ninguém é o nosso sujeito. O primeiro passo, sempre localizar o verbo. O segundo, verifique a que termo a ele se refere, ou seja, fazendo a pergunta, né? Quem me faz um elogio? Ninguém. No segundo exemplo, na verdade, eu estou muito entediado. Nosso verbo, estou. Quem está muito entediado? Eu. Esse, na verdade, ele poderia ser colocado depois, né? No final do predicado. Mas aqui ele está antes, mas mesmo assim faz parte do predicado. Sujeito, eu. O verbo, estou. Quem está entediado? Eu. Outros exemplos. Na verdade, eu estou muito entediado. Eu, na verdade, estou muito entediado. Eu estou muito entediado, na verdade. Tem esses três tipos de como colocar esse pedaço de predicado, na verdade. Outro exemplo. Os puxa-sacos de plantão estão de folga. Observe que já está tudo explicado aqui. Sujeito, puxa-sacos de plantão. Predicado, estão de folga. Para encontrar o sujeito, se não tivesse a indicação aqui, quem estão de folga? Os puxa-sacos de plantão. Núcleo, substantivo composto aí. Puxa-saco. Aí vamos para mais exemplos. Nós duas viemos aqui. Predicado. Onde está o verbo? Viemos, né? Quem viemos aqui? Nós duas. Vamos analisar um pouco, entender um pouco sobre sujeito simples. A definição de núcleo do sujeito é o nome que se dá ao termo mais importante do sujeito, ou seja, o substantivo mais importante da oração. Vamos para os tipos de sujeitos. Sujeito simples. O sujeito simples, na verdade, é aquele sujeito que tem apenas um núcleo, certo? No caso, o senhor está sendo insensato. Senhor é o núcleo. O meu senhor está sendo insensato. O sujeito, o meu senhor, mais o núcleo do sujeito, apenas senhor. O meu grande senhor está sendo insensato. Núcleo do sujeito, senhor. Se eu perguntar qual é o sujeito, o meu grande senhor. O outro exemplo. A desprezível filha do rei enganou o próprio pai. O nosso sujeito é só fazer a seguinte pergunta, lembram? Encontra o verbo, no caso, enganou, e faz a pergunta ao verbo. Quem enganou o próprio pai? A desprezível filha do rei. E como já está indicando aí, o núcleo desse sujeito é filha. Então, toda vida que você tiver apenas um núcleo, você tem o sujeito simples. No caso, desprezível é a característica da filha, né? E de quem ela é filha? Do rei. Próximo. Então, definição: o sujeito que apresenta um só núcleo é classificado como sujeito simples. Já o sujeito composto, ele tem que ter dois ou mais núcleos. Um primeiro exemplo: aquela filha egoísta e sua irmã são as herdeiras do reino. Observe outro ponto importante, que o sujeito composto, ele sempre vai aparecer um verbo no plural. No caso aí, são, do verbo ser, é o nosso verbo. Quem são as herdeiras do reino? Aquela filha egoísta e sua irmã, sendo que os núcleos são os substantivos filha e irmã, né? Mas se perguntar qual é o sujeito, aquela filha egoísta e sua irmã. Até aqui, ok, né? Do mesmo jeito, do sujeito simples,
Primeira coisa a fazer, localiza o verbo são. Segundo passo, localiza o sujeito a que o verbo se refere, aquela filha egoísta e sua irmã. Terceiro passo, localiza os núcleos do sujeito com os quais o verbo deve concordar. O verbo são concorda com filha e irmã. Quarto ponto, localize toda a declaração sobre o sujeito, incluindo o verbo, são as herdeiras do reino. E aqui é a explicação, um pouco da explicação do seu sujeito composto. Vamos para o próximo tipo de sujeito. O subtendido ou desinicial, também conhecido como sujeito oculto ou sujeito elíptico, é aquele sujeito que não aparece na oração. Na definição, é o sujeito que não está expresso na oração, mas pode ser determinado por meio de verbo e do contexto. Uma outra explicação que eu dei em quadro, né, sobre sujeito oculto, subtendido, desinicial ou elíptico, é que se não houver sujeito e você puder colocar os 5 primeiros pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós e vós, se eu puder completar, responder com um desses pronomes, então ele vai ser subtendido ou o desinicial ou o mais conhecido, oculto. Não vai aparecer na frase, mas se eu puder responder com um desses 5 primeiros pronomes pessoais do caso reto, então é sujeito oculto. Primeiro exemplo. Agora somos donas de tudo. Quem vai ser donas de tudo? Elas, né? Ou nós. No caso aí, nós. Nós seremos ou somos donas de tudo. Mandamos na terra e no mar. Quem mandamos? Aqui tem que concordar com a primeira pessoa do plural. No caso, nós. O sujeito subtendido não está expresso na oração, mas pode ser determinado por meio de verbo e do contexto. Mais uma vez repetindo, se eu puder responder com eu, tu, ele ou ela, nós e vós, e este sujeito não estiver na oração, nós teremos o sujeito subtendido, ou desinicial. O próximo tipo de sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que o nosso verbo está na terceira pessoa do plural. Vamos aqui a um exemplo, né? E se colocam algo depois dos créditos? Quem colocam? Eles, né? Terceira pessoa do plural. O sujeito indeterminado sempre vai aparecer na terceira pessoa do plural, né? A definição é aquele que não está presente na oração e não pode ser identificado ou determinado pelo contexto ou pela forma verbal. Ou seja, explicando melhor, o sujeito indeterminado é aquele que não quer que alguém saiba, ou você não sabe realmente. Outro exemplo que não está aqui é bateram na porta. Se você está dentro da sala e alguém passou, bateu na porta, você vai dizer assim, bateram na porta. Mas como você não sabe quem foi, você vai falar, bateram na porta. Mais um exemplo, pegaram o meu lápis. Primeira coisa a falar é, pegaram o meu lápis. Terceira pessoa do plural, não sabemos quem foi que pegou o lápis, então a gente fala, pegaram o meu lápis, é o sujeito indeterminado. E nisso, pessoal, a gente conclui aqui sobre esses 4 tipos de sujeito, sendo que existe um que não está expresso aqui no livro, que é o que você classifica como oração sem sujeito, certo? Que fica para uma próxima aula. Então é isso. Resumindo bem rapidinho, para encontrar o sujeito na oração, primeiro você identifica o verbo. Faz a pergunta ao verbo, né? E você encontra o sujeito. O sujeito simples, a gente encontra também procurando o verbo, achou o verbo, fez a pergunta a ele e você tem como resposta o sujeito simples, que tem apenas um núcleo. O sujeito composto, ele vai concordar também com o verbo. Assim como o sujeito simples ele vai estar no singular, o sujeito composto, o verbo vai estar no plural, para concordar
com o sujeito composto, que vai ter dois ou mais núcleos. O sujeito elíptico, desinicial, subtendido ou conhecido como oculto é aquele sujeito que não aparece na oração, mas você descobre quando fizer a pergunta. Faz a pergunta ao verbo e pode responder com os 5 primeiros pronomes pessoais do caso reto, no caso eu, tu, ele ou ela, nós e vós. Se você responder a pergunta com um desses pronomes, você tem um sujeito oculto, ou subtendido, ou desinicial, ou elíptico. E para finalizar, o sujeito indeterminado, o verbo sempre vai estar na terceira pessoa do plural. Toda vida que você lê a frase e não tem sujeito e puder responder com o pronome eles, o sujeito é indeterminado. Ok? E é só isso por hoje, pessoal.